Começamos então a conhecer o alfabeto fonético. Queria lembrar você de que não precisa saber desenhar ou até mesmo escrever esse novo alfabeto que eu vou te apresentar. Só quero que você saiba reconhecer. Isso para mim é o suficiente para te ensinar inglês através da fonologia. Para facilitar a sua vida, eu vou dividir o alfabeto fonético em 6 grandes grupos. Então, se você vir um videozinho por dia, em 6 dias você vai saber reconhecer todos os fonemas do inglês. Os grandes grupos são consoantes que temos no português, consoantes que não temos no português, vogais que temos no português, vogais que não temos no português, os ditongos e as semis. São 40 fonemas no total, ou seja, 40 sons que você tem que aprender. Temos 22 consoantes, 11, talvez 12 vogais, depois você vai entender o porquê do talvez, 5 ditongos e 2 semis. Os vídeos do alfabeto fonético terão a seguinte estrutura. No começo, eu vou explicar o conceito do grupo, ou seja, por que uma consoante é uma consoante, por que uma vogal é uma vogal. Depois disso, a gente vai dividir o vídeo em 3 partes. A parte 1, eu apresento o fonema para você reconhecer e saber articular ele. Daí a gente vai trabalhar com esse fonema na parte 2, que é a ortografia, ou seja, como é que a ortografia, os grafemas, representam esse fonema na escrita. E a parte 3 é possíveis problemas que nós brasileiros, com o nosso aparato fonador, temos para fazer esse fonema. Vamos lá, a gente começa com as consoantes. Este é o maior grupo. A gente tem 22 fonemas aqui para reconhecer e aprender a articular. Entretanto, eu acho que esse grupo vai ser o mais fácil, porque a gente também tem esse conceito de consoante no português e, além disso, dentre essas 22 consoantes que a gente vai estudar, somente 3 não existe no português. Bora! Gente, então o que é uma consoante? Bem, é um fonema, e fonema você já sabe, é um som da língua, mas é um fonema que seja produzido com algum tipo de obstrução nas cavidades supraglutais, de maneira que haja obstrução total ou parcial da passagem da corrente de ar, podendo ou não haver fricção. Thaís Cristófaro, 1998. Agora eu vou traduzir para vocês essas lindas palavras da Thaís Cristófaro. Consoante é um som que bate ou que fica esfregando ali em algum lugar da boca. Então olha só. Você tá vendo como tá tendo uma bateção dentro da minha boca? Ou então, olha só o V. Percebe como o meu lábio encosta no meu dente? Então, basicamente, o conceito de consoante é, elas não passam livres. Elas têm ali algum tipo de bateção ou esfregação no trato vocal. Primeira consoante, P. Nome técnico, oclusiva bilabial desvozeada. Para fazer o P, basta você juntar os lábios, porque ela é bilabial, ou seja, ambos os lábios se encontram, e é isso aí. A ortografia que representa o P é o P mesmo, como na palavra pen. Mas às vezes outras letras podem representar o P, como por exemplo, hiccup, e o P intrusivo, warp. Dificuldades comuns de um brasileiro com esse fonema. Quando o P está em sílaba tônica, ele é aspirado. Então a gente não fala P, a gente fala P. Então torta em inglês não é pai, é pie. Oh, pie. Outra dificuldade é que quando ele está no final de sílaba ou de palavra, a gente quer botar um izinho ali e acaba tendo um sotaque muito forte, como na palavra cup, que quem está aprendendo inglês diz cupi. Próxima consoante, B. Nome técnico, oclusiva bilabial vozeada. Para fazer o B, basta você juntar os 2 lábios, assim como no P, porque ele é bilabial. A ortografia representa este fonema através da letra B, mas às vezes a ortografia representa o B e na fonologia não tem o B, como nas palavras thumb, plumber, climb, clamor, bomb, dad, dadder e tomb. Se você jogava videogame e falava bobber, man e Tomb Raider, tenho uma péssima notícia para você. Dificuldades que a gente tem com B. Bem, como eu acabo de dizer, às vezes a gente bota um monte de B onde não tem, e também a gente tem dificuldade de falar esse fonema quando ele está no final de sílaba e palavra. Por exemplo, o nome Bob, a gente quer falar Bobby. Oclusiva alveolar desvozeada. Para você fazer o T, coloca a pontinha da língua nos alvéolos, que é essa camada enrugadinha no céu da boca, atrás do dente que faz cosquinha. A ortografia representa o T pela letra T, como na palavra teacher.
Mas às vezes, a ortografia também pode ser TT, como em attention, TH, como em Thailand, e ED, como em worked. A gente tem dificuldade com o inglês quando ele está no final de sílaba e de palavra, assim como em gato, que é cat. E a gente fala catchy, aí o gringo entende catch, que é o verbo pegar. Outra dificuldade que a gente tem com o é que o do inglês não é igual ao t do português, porque a língua não encosta nos dentes e sim naquela camada enrugadinha que faz cosquinha. Então, em português, a gente fala assim, ele tem um tatu. Você percebe que a pontinha da língua está encostando no dente superior? Já no inglês, não encosta no dente, sim nos alvéolos, ou seja, é mais para trás. Então a gente diz ten, e não ten. Outra dificuldade é que ele também é aspirado quando está em sílaba tônica, assim como p. Então, por exemplo, gravata em inglês não é tie, é tie. E além dessas 3 dificuldades, ainda tem o fato de que em alguns lugares o fonema t se torna r, como em water, letter, better. Depois eu vou te contar quando. D, oclusiva alveolar vozeada. Para fazer o D, você coloca a pontinha da língua nos alvéolos, que é a camada enrugadinha do céu da boca que faz cosquinha, a gente já sabe. A ortografia representa o D pela letra D, mas às vezes pode ser ED, como em loved. A gente tem dificuldade com o D quando ele está em final de sílaba e de palavra, como na palavra cama, que é bed. A gente pronuncia algo parecido com bed, e aí o gringo entende que é um crachá. Outro segredo é que o D do inglês não é igual ao D do português, porque a língua não encosta nos dentes e sim nos alvéolos. Então, em português, falamos data, encostando a pontinha da língua no dente. Mas, em inglês, para falar data, a gente fala date, encostando a pontinha da língua nos alvéolos. E além dessas 2 dificuldades, ainda tem o fato de que em alguns lugares o fonema D pode se tornar R, como acontecia lá com T. Exemplos de palavras: sadder, matter, ready. Depois eu vou te contar quando, então se inscreve aí. E agora vamos ao nosso campeão charlatão, porque esse fonema aí, esse cara, ele tem 11 representações na escrita, exatamente. Então a gente tem um som, um foneminha, representando 11 formas de escrever. Nome técnico, fricativa alvéolo palatal desvozeada. Simples, esse é como o nosso X. Esse é o fonema que o pessoal da engenharia gosta de chamar de integral. Um beijo, pessoal da engenharia. Eu tô pensando no fonema. Esse é o fonema que o pessoal da engenharia gosta de chamar de integral. Um beijo, pessoal da engenharia. No português, nós representamos esse fonema com X ou CH. Ok. Agora, no inglês, pode ser SH, como em fish, TI, como em nation, CH, como em machine, CI, como em special, SI, como em tension, SSI, como em profession, S como em sugar, SS como em pressure, raramente pode ser SC como em conscious, também raramente pode ser C como em ocean. E às vezes o X da ortografia do inglês representa um K, como na palavra anxious. Bem, depois que eu apresentei 11 formas de escrever somente um foneminha, que é o X, não preciso nem falar qual é a dificuldade com esse fonema, né? Brincadeira, eu fiz assim. A dificuldade é saber quais dessas 11 ortografias vão representar esse fonema. Segredo, revisão e prática. Porque nada do que eu estou falando aqui é padrão. Inglês, fala e escrita são totalmente arbitrárias. Próxima consoante. J. Nome, fricativa alvéolo palatal vozeada. Esse no português é simples, é como se fosse o nosso J, como em já, junho, João, etc. Às vezes no português também pode ser o G, como na palavra gênio, corrigir. No inglês, a gente vai ter diversas grafias para esse fonema. S como em measure, SI como em television, raramente Z como em seizure, GE como em massage, o G como em genre e o X também como em luxurious.
Eu acabo de apresentar 6 formas de grafar o fonema J. Vai ser difícil a gente saber quando a gente vai ter que pronunciar ele, bem como quando você ouvir J, certeza que você vai ficar na dúvida sobre como escrevê-lo. Dica, prática e revisão. Atchim! Essa é uma africada alvéolo palatal desvaziada. Essa aqui é polêmica, porque alguns linguistas argumentam que são 2 consoantes separadas. Primeiro você faz t, depois você faz o sh. Ambas consoantes a gente já aprendeu anteriormente. Um dos maiores foneticistas do inglês, Peter Ladefoged, em 2006, ele argumenta que as 2 consoantes são separadas. Produzimos primeiro t e depois o sh. Eu concordo com ele dentro de uma perspectiva fonética, mas muitos linguistas, como Marcelo Marcelino, 2006, Thais Christopher, 1998, apresentam tch, ou seja, as 2 coisas dentro de um segmento só. E dentro de uma perspectiva fonológica, para mim, isso faz total sentido. E também, para uma abordagem mais didática do aprendizado de inglês como língua estrangeira, a gente vai considerar esse ou esses segmentos como somente um fonema. Para mim, a gente pronuncia ambas consoantes tão rapidamente e tão junto que elas acabam sendo concomitantes. Por isso, eu gosto de pensar que são uma coisa só mesmo. No português, principalmente nos sotaques do sul, a gente tem esse fonema presente como nas palavras tia, dente, etc. No inglês, a gente pode representar o ch com CH, como na palavra church. Também como TCH, como na palavra match. Ou também como TU, como na palavra future. TI, como na palavra question. Eu acho que a nossa maior dificuldade com esse fonema, fora a questão da ortografia, né, que está sempre nos enganando aí, é quando a gente vê o T. Porque, por exemplo, na palavra futuro, a gente quer falar future. Mas na verdade é future. Future. A tim. Claro, a gente vê a letra T ali e a gente quer falar o T. Bem, a gente também fala muito esse fonema quando não deveria, como por exemplo na palavra 8, que é 8. Mas a gente acaba falando H e vira H. D. Nome técnico, africada alvéolo palatal vozeada. Mesma problemática do t. É uma coisa só, são 2, enfim, potato. A gente também tem esse fonema no português. É como o pessoal do sul fala dia, ou então depende. Percebe que na palavra depende, o primeiro D é pronunciado do segundo, a gente não fala depender, a gente fala depende. No inglês, a gente pode representar esse fonema com J, assim como em John, com G, assim como em jam, com DG, assim como em knowledge, que é uma palavra que eu uso muito aqui no canal, né, gente? D, como em during, no inglês britânico, ou também em DU, como na palavra gradual. Nossa dificuldade é que às vezes a gente vê palavras com o D escrito e a gente fala o próprio D. Então a gente diz gradual, quando deveria ser gradual. Também a gente bota o D onde ele não existe, como na palavra ruim, que é bad. E aí a gente fala bad e o gringo entende crachá. Oclusiva velar desvaziada. Para fazer o k, você coloca o dorso da língua lá atrás no céu da boca. É como se você estivesse engasgando. A ortografia representa o k pela letra K, geralmente, como na palavra kind. Mas muitas vezes a ortografia pode ser C, como em cat, ou CC, como em occur. Também pode ser CK, como em luck, QU, como em key, CH, como em stomach, e às vezes o X representa um K, como em anxious. A gente tem dificuldade com o k quando ele está no final de sílaba e de palavra, como na palavra book, que a gente fala book. E aí o gringo entende que a gente está falando tipo fofinho, livrinho, porque às vezes a gente faz o diminutivo em inglês adicionando um izinho na pronúncia. Outra dificuldade é que ele também é aspirado em sílaba tônica. Então para falar gato não é cat, é cat. G, oclusiva velar vozeada. Para fazer o G, você coloca o dorso da língua lá atrás no céu da boca, como se você estivesse engasgando. E para representar o G
Na ortografia, a gente tem as letras G e GG, geralmente, como nas palavras beg e biggest. Mas às vezes também pode ser GU, como em God. E às vezes tem aquele X na ortografia que representa os fonemas G, Z, como, por exemplo, example. Aposto que você falava example, né? A gente tem dificuldade com G quando ele está no final de sílaba e palavra, como na palavra dog, que a gente fala doggy. E aí o gringo entende que a gente está falando fofinho, tipo cachorrinho, porque a gente faz o diminutivo adicionando um izinho na pronúncia do inglês. Fricativa lábio dental desvaziada. Gente, esse é o meu fonema, de Felipe, de fonética, de fonologia, ou para ficar fofinho, fonfon, que é como eu chamo fonética e fonologia. Ele é lábio dental, porque o lábio de baixo toca no dente de cima. A ortografia representa o f com F ou com dois Fs, como por exemplo, faz e afer. Às vezes a ortografia dá aquela mancada com a gente e representa esse fonema com PH, como no nome inglês, Philip. Muito comumente pode ser GH, como na palavra enough. Antes de eu te falar a dificuldade desse fonema, eu queria te contar um segredo. O f e o v são a mesma coisa, com uma pequena diferencinha que eu vou te contar em outro momento. Se inscreve aí para você depois saber. Agora, eu quero te falar que de vez em quando eles ficam um entrando no lugar de outro. Então, com a frase eu tenho que ir, que em inglês fica I have to go, os nativos, quando falam naturalmente, eles pronunciam I have to go. Ou seja, nossa dificuldade vai ser saber quando v é f e quando f é v. Fricativa lábio dental vozeada. Ela é lábio dental porque o lábio de baixo toca o dente de cima. A ortografia representa o V com a letra V, como em video. Antes de eu te falar a dificuldade que a gente tem com esse fonema, lembra daquele segredinho que o F e o V são a mesma coisa, com uma pequena diferencinha que eu vou te contar em outro momento. Agora, eu quero te falar que de vez em quando eles ficam um entrando no lugar do outro. Você lembra daquele exemplo que eu dei no vídeo de fonologia? Se não, clica aqui em algum lugar e vai lá ver. Mas a palavra que você escreve o F é pronunciada AV. Fricativa alveolar desvaziada. Ele é o fonema da cobrinha. A ortografia representa o S, com o S mesmo, assim como em soccer. Às vezes dois S, como em mess, e é comum ver o CE, como em fans ou face. Também temos SC, como em science. E aquela velha história do X ortográfico que em inglês pode representar os fonemas KS, como em exit. Esse fonema é bem chatinho para nós brasileiros, porque quando começa uma palavra com S, a gente tem que fazer um esforço muito grande para não colocar aquele izinho, né? Então a palavra estômago precisa começar com S da cobrinha. Stomach. Cuidado para não falar stomach ou stomach, colocando uma vogal antes. Se você viu o meu vídeo do teatro, você já sabe que para falar inglês precisa interpretar, atuar, porque senão a gente acaba usando a fonologia do português. Não viu o vídeo do teatro? Clica aqui em algum lugar e vai lá ver que esse vídeo é muito bom. Outra dificuldade é que em português, quando temos um S no meio de duas vogais, a gente fala um Z, como na palavra casa. Mas no inglês, S no meio de duas vogais pode ser S mesmo, como na palavra disagree. Fricativa alveolar vozeada. Esse é o fonema da abelhinha. A ortografia representa o Z com Z, né? Como na palavra zebra. Ou também com ZZ, como na palavra buzz. Também temos um S representando Z, como na palavra nose. E às vezes dois S representando Z, como na palavra possess. E também tem aquela velha história do X, que na ortografia em inglês pode representar os fonemas G, Z, como na palavra exam. Eu acho chato que no português a gente aprende que dois S's fazem o fonema S, como na palavra posse. Mas no inglês, dois S's podem ser o fonema Z, como em possess, ou na palavra sobremesa, que é dessert. Oclusiva bilabial nasal. Gente, sempre juntem os lábios para fazer esse fonema.
Para facilitar a nossa vida, a ortografia representa o com o grafema M. E a nossa grande dificuldade aqui é quando ele está no final de sílaba ou palavra, a gente nasaliza, ou seja, fala com o nariz ao invés de falar com os lábios, né? Veja que no português a gente fala sim, homem, marrom, e não sim, homem, marrom. Então, quando você vir o M escrito em inglês, junta os lábios. Exemplo, them. Tem que bater os lábios. Até porque, se você nasalizar e falar them, o gringo não vai saber se você está falando them ou then. Na. Oclusiva alveolar nasal. Para você fazer o basta você tocar a pontinha da língua lá nos alvéolos, aquela camada enrugadinha que faz cosquinha. Para facilitar a nossa vida, a ortografia representa o com o grafema N. A dificuldade do é a mesma do que a gente nasaliza. Então, a gente fala Ethan, Nelson. Um gringo não falaria assim. Um gringo falaria Ethan, Nelson. Jackson, você assistiu? Jackson. Michael Jackson. Fricativa glotal desvaziada é quando você vai beber uma cerveja gelada num dia de calor. O grafema H geralmente representa este fonema no inglês. A gente fala muito esse fonema quando não deveria. Exemplo, rat é rato. Deveria ser pronunciado meio acaipirado. Rat. Mas a gente bota essa fricativa glotal aí e o gringo entende que é chapéu, que a gente vai falar rat, vê o R e fala hat. Lateral alveolar. Gente, o próprio nome já diz que é alveolar, ou seja, precisa botar a língua nos alvéolos. Faz uma careta aí que isso com certeza vai melhorar a sua fala e sua audição no inglês. Sem essa de ficar com vergonha, gente. E o grafema L geralmente representa esse fonema. Nossa dificuldade aqui está em interpretar o fonema como se a gente fosse outra pessoa. Porque no português, o L no final de palavra e sílaba vira meio que um U, tipo pastel. Enquanto o gringo, quando ele vê esse L alveolar, ele diria pastel. Então, para falar inglês, eu sinto I feel. Cuidado para não falar I feel, que significa eu poucos. Nosso último fonema da lista é um fonema que tem muito inglês e que no português só existe nos sotaques caipiras. Então, entre colocar ele no vídeo das consoantes que a gente tem no português e de que não tem, eu preferi colocar no vídeo que a gente tem em português. Porque eu acho que todo mundo já ouviu um falante do sotaque caipira do português falando, né? Porta. O nome técnico dele é alveolar retroflexa. Gente, retroflexa não dá uma ideia de ir para trás? Então dobra sua língua para trás, deixando a pontinha da língua apontada para a garganta e tenta imitar um caipiraí. Porteira. E o grafema desse fonema é o R, mas às vezes pode ser WR, como na palavra wrong, left, right. Em outras palavras, a gente não fala esse W aí que está escrito. E como no português é o contrário, ou seja, o grafema R no português, ele representa aquele fonema que você bebeu a cerveja e se refrescou. Então a gente vai a palavra rato e fala rato, e não rato. Por isso é muito comum a gente falar esperança, que é hope, quando a gente quer dizer corda, que é rope. E como eu disse, esse fonema tem muito inglês. Quando você não sabe inglês, vê uma série, um filme, você tem a impressão que o pessoal está falando só isso. Então uma frase hipotética, como o coelho vermelho é mais inteligente que o rato. The rabbit is cleverer than the rat. Gostou de aprender esses 19 fonemas? Se sim, se inscreve aí, porque você precisa me acompanhar para conhecer os outros 21 fonemas do inglês. A gente ainda tem mais 3 consoantes, 12 ou 11 vogais, 5 ditongos e 2 semis.